viagens, Jesus e seus discípulos chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta abriu sua casa ao Senhor. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. No entanto, Marta estava distraída com as preparações que devia fazer. Veio até ele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta, Marta, respondeu-lhe o Senhor, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem aqui nunca escutou essa passagem? Levanta a mão, só para eu saber quem nunca escutou. Essa passagem ela se refere a essas irmãs, que elas são irmãs de Lázaro. Né? Lázaro, daquela passagem das Escrituras, de quando Jesus, né, uns dizem o ressuscitou, mas aqui na doutrina espírita a gente fala que eles estavam no estado de catalepsia. Né? E essa passagem no Evangelho de Lucas, mais alto, tem como aumentar um pouquinho? Essa passagem no Evangelho de Lucas, ela vem logo depois da passagem do bom samaritano. O que isso significa para nós, né? Jesus estava no momento de trazer a prática para o nosso dia a dia. Como é que a gente vai colocar em prática os seus ensinos? Então não é por acaso. Então eu convido agora vocês a se imaginarem nessa cena. Olha só. Porque aqui só mostra Jesus, mas Jesus foi com os discípulos. Então imagine uma casa e chegam lá 13 homens, né? Não sabemos se tinham mais pessoas. E uma visita ilustre. Como é que você se sentiria? Vamos nos imaginar. Quem aqui é do time da Marta? Levanta a mão. O restante é Maria, por que não levantou? Marta. Quem se identifica com Marta? A Marta é a que estava afadigada, ansiosa. Quem? Marta. O restante agora todo mundo é Maria? É Maria. Martins Peral, ele é um expoente do movimento espírita e ele trouxe, vou trazer na íntegra, tá? Algumas coisas eu vou ler só para não perder a íntegra do que é o estudo e outras a gente vai conversando. Ele trouxe o seguinte: há na existência humana, na existência de toda criatura, duas partes. A material, representada pelas obrigações que a própria vida impõe, e a espiritual, representada pelos deveres relacionados com a alma eterna. Ambas são respeitáveis, porque integram o conjunto das necessidades humanas decorrentes da própria vida em sociedade. Então, a mulher e o homem, o velho e a criança, o pobre e o rico, a autoridade e o subalterno, o letrado e o analfabeto vivem as duas partes. Então, Jesus, no conceito de Maria, era uma realidade que ela desejava perenizar na sua alma. Olha que bonito isso, né? Tornar ali aquele momento eterno na sua alma. Um tesouro que não lhe devia fugir dos olhos e do coração. Porque se a gente for pensar, naquela época, uma mulher parar para poder se sentar aos pés de Jesus e ouvir, né? Isso não era permitido. A gente está falando da época dos fariseus. Então, é algo assim disruptivo, né? De Maria ter essa adoração vivida ali. E
Jesus, no conceito de Marta, era um hóspede celeste, cuja presença ela deveria honrar naquele instante. Então, o que isso quer dizer, gente? A dualidade, ela faz parte da nossa vida. Marta não há de ser Maria, e Maria não há de ser de Marta. Não é isso que Jesus trouxe. Então, a gente tem um conceito, às vezes, simplista, que as situações, elas são bem ou mal, ruim ou bom. Não que não exista o certo e o errado, não é isso. Mas, aqui no nosso conceito, né, na visão espírita, os princípios, eles contribuem para a nossa evolução contínua. O que significa isso, né? Olha só essa imagem. Tem um curta-metragem da Disney que ele traz, achei muito bonito, ele traz essa dicotomia e aí ele traz essa visão do sol e da lua, do dia e da noite. Então eles são complementares. Da mesma forma, são os nossos estados internos. Ou seja, Marta e Maria são estados de consciência de cada um de nós. Todos nós temos uma porção Marta e uma porção Maria. Claro, existe o que predomina, existe uma essência que rege mais para um lado do que para outro. Mas quando a gente entende isso aqui, nós até conseguimos olhar de uma maneira diferente para o que Jesus disse. Então, o que cada uma precisava naquele momento era do que aconteceu, dentro das necessidades, né? São esses estados de consciência, essas porções dentro de nós, na dualidade. Uma pergunta, por que Marta, ela não falou direto com Maria, ela falou com Jesus? Alguém tem algum palpite? Maria não obedecia a ela. Mas ela não tentou. Ela sabia, né? Já conhecia, Pela autoridade dele? Hã? Pela autoridade? Pela autoridade, o que mais? Vamos lá, gente, é dinâmico. Ele era o mestre, né? Ele era o mestre. Mais alguém? Todas as compreensões, né, elas atendem aí o que cada um enxerga da situação. Mas aqui, dentro do que eu vou trazer, o que eu quero dizer, né? Marta, ela se sentiu num momento de buscar a quem tem para dar. Ela reconheceu o mestre, né, essa autoridade, e ela foi ali. Então isso demonstra uma reverência e ao mesmo tempo um movimento de intimidade, porque ela não se opôs a mostrar as queixas dela, a colocar o que ela estava sentindo. Então ela foi corajosa. E o que é ter intimidade com Jesus? Quando eu coloco aqui com Jesus, né, a gente pode pensar com os espíritos amigos, nosso mentor, Maria Santíssima, Deus, tá? Estou contemplando assim toda a bomba da celeste aqui para nós. Ter intimidade com Jesus é a gente saber que Ele nos conhece, mesmo aqueles pontos onde às vezes nem a gente gosta de visitar. Porque às vezes uma pessoa ela pode não se entregar a Jesus por medo dessa intimidade. E quando a gente tem intimidade com alguém, é tão bom. Se você chega na casa de um amigo e fala, nossa, mas você tá com chulé, né? Aí você dá uma risada. É outro clima, quando você pode mostrar quem você é. Não significa que vai ficar estacionado. Mas é um movimento de se entregar dentro daquilo que Jesus vai olhar para você e vai reconhecer, pelo que Ele conhece, né? E meu jugo é suave, meu fardo é leve. E alguém aqui acha suave e leve? Acha? Em geral, o que a gente escuta não é. Por quê? Porque às vezes o que Jesus nos pede
é diferente do que a gente consegue fazer. E pode ser que o nosso próprio caminhar torne mais pesado esse processo. Então, a intimidade com Jesus, ela é o primeiro passo para a gente poder se afinizar com essa conexão, com a comunhão com o alto. Um homem na Índia, ele carregava 2 potes. Então, ele tinha aí essa estrutura. Um pote estava perfeito e o outro pote estava rachado. E ele era um funcionário que a missão dele era buscar a água do poço e levar para a casa do senhor dele. Todos os dias ele fazia isso, né? O pote perfeito estava orgulhoso dele mesmo. Afinal, ele fazia aquele serviço da forma como era para ser feito. Mas o pote rachado, ele estava muito frustrado. Ele estava frustrado porque ele dizia, né, ao seu senhor: eu não estou desempenhando a minha missão, porque eu estou rachado. Então, toda vez eu me enche, e quando eu volto, né, quando conclui ali o caminho, eu estou com 50% só da água. Né? E aí o Senhor, que carrega os 2 potes, né, ele disse assim: hoje, quando a gente sair, perceba que no seu lado existem flores e do outro não. E aí ele ficou intrigado com aquilo. E ele começou a perceber que do lado onde ele passava existiam flores muito lindas e do outro não. E aí ele disse assim, o Senhor disse a ele: quando eu percebi que todos os dias você ia regar aquele lugar, eu plantei sementes de flores. Então são as flores que hoje eu adoro na casa do meu patrão todos os dias. Então veja, o que isso quer dizer, né? Mesmo as nossas imperfeições, elas podem ser um farol para nós. E às vezes a gente espera, né, atingir um ponto onde nós estejamos muito avançados. Ou seja, dentro da nossa pequenez. Porque nós ainda somos crianças espiritualmente falando. E uma criança sabe que é criança. Pergunta para as crianças. É criança, sabe? Todo mundo sabe que é criança. Então nós também sabemos. E a gente pode contribuir mesmo assim, dentro da imperfeição. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas às vezes falam: eu não vou fazer uma palestra, eu não vou trabalhar, porque eu ainda não estou no momento. Eu preciso evoluir mais, eu preciso ter. Mas é na caminhada que a gente faz essa evolução. Isso tem a ver com intimidade também, com o superior e com a gente mesmo. Então Jesus quer você do jeito que você é. Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele quer te transformar em alguém do jeito dele. A gente vai para uma outra graduação, que é: nós temos intimidade com Jesus, nós podemos nos mostrar como nós somos. Mas o que Ele quer para nós? Nessa passagem diz, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Agora, qual é a porta que vai se abrir? Ele não disse. Onde é que a gente vai bater e quais são as portas que vão se abrir? Então, essa é uma chave importante para a gente analisar essa pergunta do Livro dos Espíritos 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. A brecha das influências que podem, né, nos prejudicar, enfim, tudo isso está intimamente ligado
com a nossa intimidade também. Então imagine uma pessoa que é alcoolista. Se ela passa na frente de um bar e vê uma pessoa bebendo, ela pode ficar ali, né, fissurada naquilo, com vontade. Se é uma pessoa que não é, ela não vai fazer diferença. Ela vai olhar, não vai fazer diferença. Por quê? Porque aquilo não se liga com ela. Não engancha. É igual o velcro. Pega um velcro. Para poder colar, tem que ter o outro velcro. Se tiver só um, ele não cola. Então, as influências espirituais, elas são da mesma forma. Elas se ligam com as nossas imperfeições morais, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. Porque nós ainda estamos nessa escala de evolução e a gente está sujeito a isso. A próxima sequência também, outra pergunta é: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ou seja, se o homem, né, não quer, os espíritos eles renunciam? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Renunciam? Não. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Ou seja, abandonam, mas fica ali aguardando uma queda, um desvio para poder se ligar. Então, o que a gente precisa, gente? De uma âncora. Nos ancorar. Vigiai e orai. Não adianta. Vamos imaginar assim, os homens das cavernas. Alguns dormiam, os outros ficavam vigiando os animais ferozes que porventura poderiam estar ali. Se ele dormisse e bobeasse, o que estava sujeito a acontecer? Serem devorados. Então, vigiar é o tempo todo. Nos ancorar naquela lembrança que, quando a gente sente que está escapando, nos trazer de volta. O convite à comunhão com o alto é Jesus poder entrar na nossa casa todos os dias. Pela prece, pela reflexão que a gente faz. Pelo Evangelho no lar, que é aquele momento de poder propiciar boas energias, poder trazer a família para conversar, para ler o Evangelho. Músicas edificantes, músicas que você sente que te conectam com o alto também. Uma boa leitura, a natureza, um estado, a água, algo assim que te conecta por alguém, e às vezes no silêncio. Cada um vai identificar dentro de si qual é a sua ou as suas formas de conexão com o alto. Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a enxergar de uma forma mais ampliada as coisas que acontecem. Quando acontece alguma ação, alguma reação, nossa, mas isso é meu? Por que foi isso? A gente começa a dialogar com a gente mesmo. Se a gente não pausar, reservar tempo e intenção para isso, nós não estaremos conectados o suficiente para ouvir o seu chamado. Se a gente não parar e prestar atenção, às vezes a gente não escuta. Porque o chamado de Deus, ele acontece de muitas maneiras. Nem sempre é tão simples de identificar. A gente precisa estar alerta. Os fariseus, naquela época, eles transmitiam, né, a doutrina que eles acreditavam de uma forma onde existiam muitas regras. Deixa. A minha bateria. Existiam muitas regras. Então,
rituais como limpeza das mãos, se eles comessem um ovo de uma galinha que tinha botado no sábado, não podia, porque sábado era o dia sagrado que não podia ser feito nada. Todas essas regras, Jesus criticou muito os fariseus, porque ele disse que eles acrescentavam aos homens um peso que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. O que isso quer nos dizer? Quanto de regras ou de rituais que às vezes a gente tem, mas verdadeiramente, qual é o sentido daquilo? O quão nós estamos verdadeiramente conectados com aquilo. Porque às vezes as regras fazem ao contrário, elas nos distanciam de Deus. Ação que não gera elevação. É igual a cadeira de balanço. Cadeira de balanço, ela se movimenta, ela mexe, mas ela não sai do lugar. Então, metas que são só materiais ou só desse mundo, não são capazes de satisfazer seres espirituais que nós somos. E pode acontecer uma exaustão. A gente sente hoje no mundo a dor que predomina do vazio, da busca de sentido. Então nós temos avanços tecnológicos imensuráveis da ciência e moralmente, espiritualmente, as pessoas estão muito vazias. Por quê? Porque as metas que são desse mundo, elas não satisfazem seres espirituais. Mas muita gente nem sabe disso. Nem sabe disso. Então, o equívoco de Marta não foi servir. Foi tornar-se distraída em muitos serviços, de modo a focar no trabalho e deixar Jesus em segundo plano. Tem um empresário, né, o empresário Stephen Covey, que ele, em uma das suas conferências, ele é norte-americano, ele pegou uma pessoa da plateia, deu um pote de vidro e disse assim a ela: olha, aqui você tem pedras grandes, gravetos e areia. Eu quero que você preencha esse pote com esses itens. E aí ela começou a preencher, que é essa figura, assim, marcando, do lado de cá, do meu lado direito, né, olhando para cá. E aí, quando ela finalizou, não, do meu lado direito aqui, né, do lado esquerdo. Quando ela finalizou, ele disse assim: agora vamos fazer do contrário. As pedras grandes você coloca primeiro. E aí ela fez pedras grandes, os pedregulhos, os gravetos e depois a areia, que foi, é verdade, eu troquei o lado, que foi o lado de cá. Então veja que um ficou subitando, todo bagunçado, e o outro comportou tudo. E ele disse o seguinte: se você enche o pote da maneira como você encheu a primeira vez, não tem como pôr as pedras grandes depois. O que são as pedras grandes? São as nossas prioridades. Elas têm que vir na base do pote, porque depois pode ser que a gente não consiga colocar. A inspiração para esse tema veio desse livro que eu li, que é um livro de uma norte-americana, ela é esposa de um pastor. Ele não é uma literatura espírita, mas é muito rico, eu recomendo. E ela traz esse esqueminha que eu acho bem didático. Ela diz assim:
Os 3D da destruição é a distração, o desânimo e a dúvida. A distração, ela não ganha batalha, mas ela desvia os nossos olhos do que é mais importante e está sujeito a nos deixar mais favoráveis a ataques. É isso que ela faz. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine um colaborador, uma pessoa que auxilia numa instituição. E essa pessoa trabalha muito pela instituição. E, de repente, ela briga, discute com alguém dentro daquela instituição. E aí ela começa a achar ruim, né? Toda a causa ali que está nessa instituição religiosa, por exemplo, ela se perde. E a pessoa fica naquela situação com o outro. Ela se torna distraída do real motivo dela estar ali. E aí, imagine que aí nessa discussão ela é afastada por algum motivo. E aí vem o quê? O desânimo. O desânimo nos leva não, está sujeito a levar uma pessoa a dizer coisas que ela nunca achou que iria dizer e fazer coisas que ela nunca achou que iria fazer, por causa desse estado. E aí, depois do desânimo, vem aqui a dúvida. Mas será que Deus está fazendo isso comigo mesmo? Por que eu estou merecendo isso? Então, é um ciclo que ele corrobora para que tenha esse minar da nossa consciência espiritual. E tinha um rapaz que ele veio para poder buscar a vida na América. Ele ia fazer uma viagem de 1 mês de navio. E é uma família muito simples. E essa família deu todo o dinheiro que tinha ali para ele, uma caixa de comida, porque a viagem durava 1 mês. E aí ele foi para essa viagem e todos os dias ele olhava aquela caixa para ele comer comida, porque ele não queria gastar o dinheiro dele, que era para se manter quando ele chegasse na América. E ele viu que tinha um restaurante no navio. E ele ficou só olhando aquele restaurante, né? Pensando, nossa, deve ser boa, a comida parece muito boa. Mas ele continuava comendo a comida dele. Com o passar dos dias, a comida começou a ficar escassa, né? Porque começou a acabar. E ele começou a ficar desanimado, questionando, será que o melhor motivo, será aquela viagem que ele devia ter feito? E começou a duvidar, Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Porque assim, gente, dúvida não tem problema, a gente precisa perguntar. Agora, quando se instala e não gera movimento, aí é um problema. E ele ficou nesse desânimo. Quando faltavam 3 dias para o final da viagem, ele acabou a comida dele. Aí ele, com muita dificuldade, com o inglês assim, catatônico, chegou em um funcionário e disse: quanto é para comer nesse restaurante? Eu estou com fome. Aí o funcionário disse assim para ele: nada, você não precisa pagar para comer aqui. O valor da alimentação estava incluso no valor da passagem que você comprou lá atrás. O que a distração está sujeita a levar a acontecer? A gente não ter clareza das coisas como elas são. E não poder desfrutar dessa abundância. Ficar na escassez. Onde a gente mesmo pode ter se colocado nesse lugar. Não temas aparece mais de 70 vezes nas Escrituras. Não temas. Jesus falando. O que é se confiar? Jesus amava muito Marta. Para dar o que ela queria? Não. Ele deu o que ela precisava. Um convite para se aproximar dele. E é isso que faz com nós, que Jesus faz com a gente também. Porque o confiar é você dar o primeiro passo, mas você não sabe o segundo. Não é tão simples assim para quando a gente tem aquela necessidade de querer controlar, de querer saber.
é poder se entregar a Jesus e ver o que Ele pode fazer conosco. E quando a gente se dá essa oportunidade, nós sentimos a conexão que também viabiliza muitas coisas. É claro, está sujeito a ter os ataques, porque quando a gente está no caminho do bem também, né, tem as tentações, tem as situações, mas a gente se fortalece para poder seguir em frente. Então a preocupação é uma cola que não deixa o que ainda não aconteceu sair do seu pensamento. É uma cola. E aí, nesse livro, ela conta uma história que é a seguinte. Às vezes, a preocupação vira um hábito, um modelo de viver. E a autora, ela diz que ela era pequena e os pais dela iriam fazer uma viagem para comemorar o aniversário de casamento deles. E ela passou a semana inteira pensando em todas as formas que podiam dar errado naquela viagem. O avião podia cair, podia ter um tsunami, podia ter eles ficarem com intoxicação alimentar, tudo isso da preocupação. E aí, quando eles voltaram, obviamente, assim, não aconteceu nada. E aí ela percebeu que às vezes a preocupação era um modo de vida. Por quê? Porque às vezes ela parece funcionar. Uma mãe muito preocupada, às vezes o filho não faz uma coisa, não vai brincar tão solto que ela não deixa. Então dá uma sensação de que ela está dando certo, meu filho nunca teve ponto, nunca quebrou nada, porque eu estou aqui, estou na cola, né? A organização, limpeza, tudo isso também pode dar essa sensação. Mas será que é uma forma de poder confiar no Senhor? E aí ela traz essas propostas, que é assim. E se meu marido sofreu um acidente na estrada? A gente poder se colocar espiritualidade amiga, que estejam com ele na estrada. Veja que é um detalhe, né? Simples, mas é diferente. E se eu não conseguir terminar uma prova? E se for difícil? Meu mentor me inspire durante a prova. Então, quando a gente pede a quem tem para dar, as nossas preocupações podem ser substituídas por essa prece, dentro de cada uma dessas situações. E a autora também traz, que eu achei interessante, essas pessoas de circo que fazem, vocês já viram isso? Com vários bambolês, como é que elas conseguem? Ela diz o seguinte: elas determinam o centro e todo o restante se move ao redor dele. Encontre o seu ritmo. Como assim? Cada um tem vários bambolês. Quanto mais bambolês, mais difícil é de conseguir ali equilibrar. Mas se o nosso centro é forte, é o centro que determina todo o resto. Então, encontre o seu ritmo e o seu centro, que não é igual ao do seu amigo ali do lado. Tem a ver com a intimidade que eu falei. Então, o Haroldo Dutra Dias, ele coloca que o ideal dos mundos seria nós termos um coração de Maria e as mãos de Marta. E aí fica aí para o exame de cada um. E para a gente finalizar, por que não aparece a resposta de Marta a Jesus? O que ela falou depois que Jesus a repreendeu? Por que isso não aparece? Alguém tem alguma ideia? Por que a passagem conclui ali, logo depois que Jesus fala? Porque... Quer falar? Não deve ter respondido nada. Não deve ter respondido nada. Mas para Jesus não precisa. O que ela pensou já era uma resposta que ele ia captar, né? Por que não aparece? No meu entendimento, é para a gente poder construir o nosso final dessa história. A gente poder fazer o nosso exame de como é que Marta recebeu. Porque, veja,
Jesus não exaltou Maria quando ele falou. Jesus não disse que ela estava errada. Ele falou, Maria escolheu a boa parte. Em algumas traduções, aparece como a melhor parte. Que ele não está condenando as atividades cotidianas, mas colocando dentre as prioridades o nosso alimento espiritual. É só isso. E para a gente fechar, Emmanuel diz assim: o arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Então, que todos nós possamos construir uma habitação segura, uma habitação que às vezes nem sempre é tão confortável, mas que possa ser o nosso centro, para a gente poder atravessar essa existência eterna que é do Espírito imortal. Obrigada.